Eu estava doidinha para receber mais uma vez aqui no nosso quadro de saúde o Dr. Rodrigo Thanos. Gente, ele acabou de chegar de um congresso de cirurgia plástica. Imagina que a gente ia te deixar em paz? Nem pensar. E aí, tudo bem? Tudo bem, Fabíola? Tudo jóia. E aí? Pelo convite. Foi ótimo, a viagem foi excelente, deu para aproveitar bastante. A gente foi para o congresso, né? O programa foi um programa de 5 dias, um programa bem extenso. Depois a gente passeou um pouquinho, agora estamos de volta. Eita, coisa boa, né, Gê? Aliás, viajar é tudo de bom, né? Sempre é bom. E depois eu acho que esses congressos, eles têm tanta novidade que a gente acaba, assim, se encantando. Acho que não dá para parar de ir, né, em congresso. Realmente o número de congressos é muito grande, então você tem que selecionar realmente aquele que vale a pena. Realmente, existe muitos congressos, né? No mundo todo. No mundo inteiro. No Brasil, pela cirurgia plástica ser tão divulgada, também tem um número muito grande de congressos. Então a gente acaba selecionando aqueles que vale a pena e a gente participa. Muito brasileiro lá? Alguns, não, nem tanto, eu esperava um pouquinho mais. Esperava um pouquinho mais, não tinha muitos não. E o que você achou, assim, o Brasil, que nível, que patamar você acha que o Brasil Os trabalhos que o brasileiro leva para publicar fora sempre são trabalhos muito bons, né? Porque ainda tem a gente tem essa mania que as publicações a gente acaba fazendo aqui, mas leva para fora porque o grau de reconhecimento ainda é grande. Lá. Então isso gera congresso com altos níveis científicos, né? Então muitos brasileiros levam trabalhos realizados no Brasil para publicar lá fora para ter um maior reconhecimento, uma maior divulgação desse trabalho a nível mundial. Isso eles têm um pouco melhor do que a gente. Mas os trabalhos brasileiros realizados no Brasil são excelentes, né? De altíssimo nível técnico. Porque o brasileiro ele tem essa coisa do culto ao corpo perfeito, né? Sim. É uma paranoia isso. Também. Mas a gente tem, é cultural, né, Rodrigo? Não tem como e o grau fugir, de exigência dos nossos pacientes também nos leva a isso, né? Cada vez pesquisar a exposição dos nossos pacientes têm, a exposição do corpo, tudo isso nos leva a trazer sempre atualizações, novidades, para que a gente busque excelência técnica. Os nossos pacientes exigem isso da gente. É verdade. Isso tem uma diferença entre nós, cirurgiões plásticos brasileiros, americanos. O grau de exigência lá também é grande, mas muito menor do que o daqui. Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado por esse ângulo? Principalmente a nossa exposição, como é muito maior do que a deles, então o que é considerado um bom resultado lá, talvez não seja pra gente. Tão satisfatório aqui. Então por isso que está crescendo muito também o turismo médico. O turismo médico é um termo utilizado, pacientes que moram fora do Brasil, buscam os nossos serviços e ainda aproveitam para fazer uma viagem de férias. Então isso acontece com uma certa frequência. Isso eu já ouvi falar bastante. E até porque eu acredito também que esse nível de excelência que os cirurgiões plásticos brasileiros acabam atingindo é também pela própria cultura da exposição, não só do corpo, né? Mas do rosto, de toda aquela plástica, né? O brasileiro sempre é muito conhecido lá fora, principalmente como as mulheres brasileiras são as mais lindas, as mais gostosas, né? As maravilhosas, né? E aí, meu amor, dá-lhe correr para segurar essa mulherada. É verdade. E os homens também, a gente sempre fala das mulheres. Então, os nossos trabalhos sempre são bons trabalhos. Às vezes eu vou para congresso só realmente para assistir, às vezes eu vou para apresentar alguns trabalhos. Então, a gente realmente, quando a gente sai com um trabalho daqui para publicar lá fora, a gente tem que fazer um trabalho extremamente bem elaborado, porque o congresso também recebe muitos trabalhos, tem que selecionar. Logicamente não são todos que são publicados, né? Então, realmente, os nossos trabalhos são trabalhos muito bem aceitos a nível internacional. O que você viu de novo? Eles estão associando muito agora a tecnologia dentro da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, desde as origens, é algo que a gente relaciona sempre com o artesanal, né? O feito às mãos. Isso realmente ainda é fundamental e sempre vai ser. Isso nunca vai acabar. O que acontece é que agora as tecnologias vêm para nos auxiliar para chegar a resultados pelo menos mais consistentes, né? Ou a exigência dos pacientes nos leva a buscar tecnologias para isso.
aparelhinhos novos muitos aparelhos, que sugam todas as nossas gordurinhas. Salve a tecnologia, eu tô adorando isso. Então, por exemplo, na linha dos lasers, o laser é uma tecnologia. Agora, em 2010, inclusive, o laser está fazendo 50 anos. Então, dentro do laser, existem vários segmentos. Um segmento que eu observei uma evolução extremamente satisfatória e muito grande foi dentro do laser utilizado para resurfacing de face, para retirada de rugas de face, né? Para mudar... Para você conseguir mudar a textura da pele, os peelings a laser, né, que o pessoal, muita gente conhece como os peelings. Então, realmente, os peelings a laser teve um avanço muito importante dentro da cirurgia plástica. Por quê? Não que ele elimine a necessidade de cirurgia, mas ele pelo menos funciona como um coadjuvante para mudar a textura da sua pele. Entendi. Então, com a cirurgia, o que a gente faz? Reposiciona os tecidos que apresentam um grau de flacidez, certo? Isso tu diz face. Face. Então, a gente consegue reposicionar os tecidos que têm um certo grau de flacidez. Só que a textura da pele, a gente tem que oferecer algo para tirar as manchinhas, para tirar aquelas ruguinhas superficiais, para tirar algumas marquinhas. Então, o laser, uma tecnologia do CO2 fracionado, o erbium fracionado, nos proporciona resultados bastante consistentes e com um índice menor de complicações, né? Porque realmente o laser, ele é um aparelho que tem que saber, tem que conhecer muito bem, e que agora ele realmente diminuiu o tempo de pós-procedimento. O laser realmente antes tinha que ficar em casa por 30 dias, era um procedimento extremamente agressivo, agora não. A gente consegue restabelecer, o paciente consegue restabelecer socialmente e profissionalmente muito mais cedo, né? Com 7, 10 dias já está. É mesmo? E isso tu diz assim, existe aquele descolamento, aquela coisa toda, ou o laser... Na verdade, o laser atua, ele faz tipo uma descamação, um peeling, né? Até chegar numa camada onde as manchas, os sinaizinhos estão ausentes. Então ele faz então é muito menos agressivo mesmo. Bem menos agressivo do que era anteriormente. Então essas tecnologias foram muito mostradas no congresso, né? Outra coisa também, nas cirurgias de mama, europeus, americanos estão entrando muito agora com os enxertos de gordura na mama. Como? Então... Tira do bumbum, põe no peito. Na verdade, não. Retira do abdômen e coloca na mama. Isso ainda é algo que está... É um objeto de pesquisa, mais ou menos 3, 4 anos, e começaram a sair os primeiros trabalhos para isso, certo? E agora, os grupos que começaram naquela época já têm uma casuística maior, mostrando resultados pelo menos consistentes, mas ainda não é algo que a gente possa estar fazendo no dia a dia, ainda é algo que talvez para o futuro eles desenvolvam métodos. Por quê? Porque associa-se essa gordura lipoaspirada com as células tronco, isoladas nessa própria gordura, para aumentar a viabilidade desse tecido. Nossa! Para fazer, isso está sendo muito utilizado mesmo nas reconstruções de mama, pós-câncer. Aqueles defeitos pós-retirada de tumores, o pessoal está fazendo esses enxertos de gordura para tentar ter o resultado satisfatório. Então eu acho que, na verdade, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Sim. E a gente tem isso aqui? A gente ainda está trazendo de fora, né? Mas ele daqui a um tempo ele já vai estar disponível para a gente poder estar utilizando em nossos pacientes. Ai, que bom, né? Tantas novidades. Eu acho que vocês devem ficar doidinhos, né? Com tanta muita coisa, né? E também tem a exposição do congresso, com os materiais, com os aparelhos, tudo que a gente consegue captar bastante coisa ali também, né? Porque associada à técnica, claro que tem que ter um fio legal, tem que ter todo um aparato não só de instrumentos, mas de produtos mesmo. Por exemplo, uma prótese, né? Que eu acho que o pessoal também acaba estudando muito isso, né, Rodrigo? Sim, porque o que acontece é que, é o que eu falei, na verdade você não consegue eliminar a necessidade do cirurgião ter uma boa mão, uma boa técnica, mas utilizar alguns fatores que nos auxiliam a obter os resultados. Agora uma perguntinha básica para quem está assim, entrando em setembro, esperando o verão. Dá tempo, não dá tempo? Qual é a cirurgia plástica ou a lipo que você aconselharia assim, para o pessoal na boca do verão, que tem um
um retorno rápido e que tenha um resultado bacana? Então agora a gente vai entrar numa fase realmente que vai começar a aparecer o sol, né? E os pacientes têm algum receio com relação, será que se eu fizer nessa época vai ser melhor o resultado ou não vai ser melhor? E a gente observa que se ele fizer o repouso que a gente pede e fazer os cuidados que a gente pede, ele pode fazer qualquer tipo de cirurgia. Obviamente tem algumas que têm um retorno mais precoce. O que é importante para todos saberem é que as cicatrizes, independente do tamanho que ela seja, independente da localização, é importantíssimo que se proteja essa cicatriz, porque se ela é submetida à radiação ultravioleta muito precoce, ela pode apresentar pigmentações. Certo. Então faz uma cirurgia numa semana, na outra semana se expõe muito ao sol, não passa o protetor, essa cicatriz vai estar muito sujeita a sofrer principalmente alterações de cor, as pigmentações mais escuras do que a pele do paciente. Isso esteticamente é desfavorável. Entendi. E para fazer os peelings, ainda dá tempo? Dá tempo. Tranquilo? Ainda dá. A gente tem um bom espaço até o final do ano, e é claro que sempre em dezembro, janeiro, o pessoal fica mais reservado, mas mesmo assim tem alguns que aproveitam períodos de férias para ser submetidos a procedimentos que não poderia durante o ano. Isso acontece também. Né? Acaba sacrificando alguns dias do verão, mas vale a pena, porque é um período que algumas cirurgias necessitam um repouso menor, outros maior, mas ainda vale a pena porque não é que não existe, são raros os procedimentos hoje que o paciente, você tem que ficar em casa acamado. Isso praticamente, a evolução da cirurgia plástica proporcionou ao paciente um retorno muito mais precoce às atividades, com os cuidados devidos, mas muito precoce. O Rodrigo, eu quero te chamar depois aqui, já vou escalar ele de novo, né, gente? Para nós falarmos sobre preenchimento, esses tratamentos faciais que não tem, assim, contraindicação, e que, inclusive, são legais para quem vai para o sol. Claro, né? esses procedimentos, a gente chama de procedimentos ancilares, que são muito utilizados durante o ano inteiro. No final do ano a gente vê realmente uma procura um pouco maior, né? Que são procedimentos que causam um certo grau de inchaço, mas não é tanto, então restitui-se logo à atividade habitual. Então, aí depois, né, turma, vamos pedir para o Dr. Rodrigo voltar ao nosso programa para justamente falar sobre esses tratamentos todos. Inclusive, assim, existem muitos telespectadores que nos perguntam sobre diferenças, né, entre botox, o tal do preenchimento, o que fazer com as rugas mais profundas, se os cremes adiantam ou não. Então, esse é um outro programa que a gente também vai querer falar contigo. Vamos conversar, sim. Né? Mas, a princípio, então, muito obrigada mais uma vez por ter voltado ao nosso programa. E sempre é bom, né, gente, mostrar os profissionais que nós temos na cidade, indo buscar essas novas tecnologias, novas técnicas, e até mostrando que a gente não está tão longe, né? Que a gente está bem na foto. Sim. Né? Porque eu acho que você deve sentir isso também, né, lá fora. Às vezes o pessoal busca, mas o que falta realmente é a divulgação, porque muitos não sabem os serviços que são oferecidos em nossa região. Claro. Nos diversos segmentos. É isso mesmo. Então tá, obrigada. Obrigado. E é isso, pessoal. O nosso quadro de saúde hoje mostrou o Dr. Rodrigo Thanos, que foi buscar novos conhecimentos, né, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E a gente volta daqui a pouco com mais novidades.